Bom dia, meus queridos irmãos. Graça e paz a todos. Continuando a estudar o livro de Salmos, estamos aqui na nossa segunda lição, onde vamos falar de um tema muito importante e maravilhoso. O Salmo 1, nós vamos iniciar. Hoje nós vamos fazer um pouco diferente e vou passar aqui na tela os temas, os tópicos da nossa lição. E assim a gente pode aprender um pouco mais. Desejo que você tenha lido, porque este é um assunto, irmãos, de muitíssima importância para que nós possamos sempre tê-los dentro do nosso coração de forma bem alicerçada. O tema da nossa lição de hoje é 2 maneiras de viver a vida. O Salmo 1 trata do contraste entre os justos e os ímpios. E é interessante que é um assunto que, na verdade, ele está exposto em toda a Bíblia, desde o livro de Gênesis, com a queda de Adão, até o livro de Apocalipse, quando o Senhor vai triunfar definitivamente sobre o mal. Porque o homem, em seu caminho, ele desviou-se do Senhor. E todos nós, originalmente, estávamos caminhando para um destino de destruição, de derrota e mal. Porém, o Senhor, na sua graça, ele aprouve providenciar o resgate do homem. E ao longo de toda a revelação bíblica, nós observamos o Senhor preparando, buscando sempre o homem para voltar para ele. Mas nem todos quiseram isso. Nós observamos, por exemplo, na história de Noé, um homem íntegro e justo diante do Senhor. Noé andava com Deus, mas ele vivia numa geração totalmente perversa, idólatra e corrupta diante de Deus. Então, os seus contemporâneos não quiseram nada com Deus, mas Noé quis quando a graça de Deus o alcançou. E assim, irmãos, ao longo de toda a Bíblia, nós vamos ver sempre esta diferença ou essa separação entre o justo e o ímpio, entre aqueles que buscam a Deus, que temem a Deus e querem servir a Deus, e aqueles que rejeitam, que desprezam, que ignoram Deus. Isso vai estar sempre exposto na Bíblia, justamente porque Jesus mesmo declarou que o caminho que conduz à vida é apertado e são poucos que acertam. E o caminho que conduz para a perdição é largo e muitos entram por ele. É uma realidade que nós precisamos absolver, compreender, para que nós possamos viver de uma forma digna na presença do Senhor. Muito bem, então o Salmo 1 é um salmo pequeno de 6 versos apenas, e ele vai tratar de tão profunda verdade, onde você deve se deleitar, em sempre se regozijar por escolher o caminho do Senhor. Se você porventura ainda não tem Jesus como seu Salvador, que você possa fazer a entrega da sua vida, para que você trilhe um caminho de glória e de vida no final, porque ele pode ser apertado agora, mas é um caminho que vai te conduzir para a vitória, tá bom? Muito bem, o contraste que nós vamos observar aqui é entre 2 classes de pessoas, ímpios e justos. Na lição nós vamos falar de 3 pontos, e primeiro eu gostaria de definir aqui sobre o conceito de ímpio e de justo. Você sabe dizer o que é uma pessoa ímpia? O que é o ímpio? O que caracteriza a vida de um ímpio e de uma pessoa justa? Será que o ímpio é apenas aquele que faz o mal? O justo é apenas aquele que vai à igreja? É uma pessoa apenas religiosa? Vamos observar. Em primeiro lugar, nós temos aqui o ímpio. O conceito bíblico de ímpio significa uma pessoa cruel, que rejeitou o caminho do Senhor. Ele tem uma natureza má de verdade. O ímpio não tem respeito por Deus, nem pelo bem. Ele faz o mal ao seu próximo sem sentir remorso. Ao contrário do que alguém possa se dizer em relação a Deus, que tem uma vida que procura fazer o que é bom,
O ímpio, na verdade, ele rejeita o caminho do Senhor. Podemos analisar aqui se todas as pessoas que não têm Jesus são ímpias. O contexto bíblico diz respeito a pessoas depravadas, pessoas corruptas em seu coração. Não quer dizer que todo mundo que não tem Jesus, que não está servindo a Deus, ele seja na sua integralidade mau, cruel, assassino, por exemplo, ladrão, que mexe com droga ou estuprador. Não precisa chegar a esse ponto, mas o fato do seu próprio coração rejeitar o Senhor já torna essa pessoa ímpia, e ele vai caminhar, querendo ou não, para uma atitude ruim e reprovável na presença de Deus, tá certo? Agora, e o justo? O que nós vemos em relação ao justo é uma pessoa que tem um caráter voltado para a prática da justiça e rejeição do pecado, conforme os padrões de Deus. Então, o justo é aquela pessoa que o seu caráter está direcionado para fazer o que é correto, aquilo que é certo, sempre rejeitando o que é errado, o que é pecado. Isso de acordo com os padrões de Deus, não os padrões da época, do momento, da modernidade, da moda, mas o justo aqui que a Bíblia vê é alguém que segue os padrões do Senhor. No Antigo Testamento, a base daquele que é justo tinha como a lei. Quem cumpria a lei, quem procurava andar na lei, cumprindo os rituais dos sacrifícios, então era uma pessoa justa. E no Novo Testamento, a base do justo é Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque a lei nunca conseguiu justificar, apesar do esforço das pessoas quererem andar na lei. Então, a lei simplesmente dizia que não podia fazer, mas não absolvia a pessoa, ao contrário do que aconteceu ou que acontece em Jesus. No Novo Testamento, a base nossa foi o sacrifício dele, que pagando por nós o pecado, aqueles que aceitam Jesus como Salvador são declarados justos ou justificados, como diz Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, né? Por meio de Jesus Cristo. Então, essa é a diferença. O ímpio, aquele que rejeita Deus, que não teme a Deus, que não tem nenhuma sensibilidade pelas coisas de Deus. E o justo é aquela pessoa que, de fato, tem um caráter voltado para fazer o que é certo. Muito bem. E aí, observando aqui o nosso estudo, o que nós temos em relação ao primeiro ponto, o abençoado caminho do justo. Nós temos três coisas a falar aqui. O verso primeiro, o justo recusa-se a acompanhar os ímpios. O verso primeiro diz, bem-aventurado. O livro de Salmos começa com essa grande expressão que tem um conceito maravilhoso. Bem-aventurado é alguém que tem um futuro promissor, alguém que está recheado de bênçãos. Não quer dizer para agora, para hoje, como se ele não tivesse nenhum problema, mas é alguém que está percorrendo um caminho de felicidade, de verdadeira satisfação, ele terá ao longo da sua vida. Então, bem-aventurado ou feliz ou abençoado é aquele homem, como diz, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então ele começa a dizer que o caminho do justo é um caminho de rejeição. Rejeição de tudo aquilo que o ímpio pratica. E essas três palavras, andar, deter-se e sentar-se, são sinônimas. Andar é você ter um comportamento semelhante ao ímpio. Bem-aventurado se você não tem o mesmo comportamento, não tem a sua vida diária com eles. Deter-se, ou seja, permanecer, ter como que o seu companheiro íntimo, ficar no meio dos ímpios para poder praticar o que eles praticam. E assentar-se à roda dos escarnecedores, dos zombadores, é você ficar numa associação com eles, de forma que venha a praticar o que eles praticam. Então o justo não faz isso, ele não pratica, ele não anda nesses caminhos em que é contrário à vontade de Deus. É muito bem lembrar o seguinte, que a Bíblia fala aqui de dois tipos de homem, dois tipos de caminho e dois destinos. E o justo, bem abençoado, ele não anda no caminho que vai levá-lo à ruína e à destruição.
E segunda coisa que nós observamos aqui, o justo mantém-se focado na palavra de Deus. Olha que interessante. Primeira coisa que existe na vida da pessoa que está com Deus chama-se renúncia. Quando a pessoa entrega sua vida para Jesus Cristo, a primeira coisa que ele faz é renunciar ao pecado. Ele renuncia o mundo, às práticas mundanas. Talvez um dos primeiros impactos que vem na vida do justo é ele renunciar. A vida do crente é caracterizada por renúncia. Se você não tem vontade ou acha que não tem nada para renunciar na sua vida, então tem um grande problema aí, tá? Segundo, a coisa que acontece na vida do justo, ele mantém-se focado. Ele diz no verso 2, antes, é uma preposição que diz o contrário. O seu prazer está na lei do Senhor. Ao invés dele ter prazer no caminho de se deter junto com os pecadores, de se assentar junto com os escarnecedores, para desprezar o que é bom, o que é correto, o que é sensato, ao invés dele fazer isso, o seu prazer está na lei do Senhor. A sua alegria é estudar a palavra de Deus. O justo, quando olha para a palavra do Senhor, ele tem como uma sensação de profunda satisfação. Olha, a maneira como você trata a Bíblia, a maneira como você olha para a Bíblia e estuda, você trata Jesus. Se você negligencia o estudo da Bíblia, você está negligenciando a pessoa de Jesus. Se você negligencia levar seu filho a estudar a Bíblia, então você está negligenciando que ele conheça Jesus. Isso é muito importante, porque a Bíblia fala de Deus. A Bíblia é a revelação de Deus em Cristo Jesus, que veio para nos dar vida, nos iluminar e fazer conhecido de Deus. Portanto, você deve olhar para como está o seu comportamento, qual a sua alegria que você tem de parar, de ler a Bíblia, de ouvir a mensagem, de estar no culto para ouvir o recado de Deus e estudar a sua palavra, aplicar na sua vida, praticá-la. Qual é o nível do seu prazer? E olha uma coisa interessante, esse prazer, ele tem uma grande evidência. O seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita, dia e noite. Meditar significa estudar. Ele fala em voz baixa, meditando, refletindo, aplicando a sua vida. Não é apenas ler como um jornal, ler e apenas ler e por isso não. Ele medita colocando no seu coração. Ele faz isso dia e noite. Essa é a característica do justo. Você é uma pessoa que tem a alegria de estudar a Bíblia todos os dias. O alvo do crente, o correto, meus amados irmãos, é que nós deveríamos ler a Bíblia todos os dias. Não é ler uma vez por semana, 2 vezes por semana, mas é todos os dias. Deve ser nosso hábito ele se alimentar da palavra de Deus, porque ele tem prazer, é a sua alegria. Esta é a característica do justo. Terceira coisa que nós observamos aqui é que o justo é reconhecido pelos seus atos. Olha que coisa interessante e linda. Ele, o justo, é comparado à árvore plantada junto à corrente de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Olha que interessante. O justo é reconhecido pelos seus atos. Quando ele vive esta vida de renúncia das coisas erradas, ele lê, estuda e medita e aplica a palavra de Deus na sua vida. Ele é comparado a uma árvore que plantada junto às correntes de águas está sempre dando fruto. Sabe o que significa? Nós podemos olhar aqui, frutos. Não é apenas resultado. Não é apenas resultado para si. Porque uma árvore, ela tem suas folhas bonitas e verdes. Ali ela está para dar fruto. Mas quando dá fruto, é para as pessoas. Fruto não é para a árvore, é para as pessoas. Olha que coisa linda. O justo, quando ele vive no caminho do Senhor, ele é uma pessoa forte, uma pessoa energizada espiritualmente. Mas, com isso, ele se torna bênção para os outros. O justo se torna uma bênção para as pessoas porque ele gera fruto de forma que ele possa alimentar o próximo. Ele ser benefício para as pessoas, ser bênção para as pessoas, ser bênção para a igreja, para a sua sociedade. Então o fruto é as pessoas que se alimentam. As pessoas têm sido abençoadas por sua vida. As pessoas têm sido, alguém da sua família tem sido abençoado pelo seu comportamento.
pelas suas atitudes? As pessoas ao nosso redor têm olhado para você como um referencial? Ou o seu comportamento está igualzinho às pessoas lá do mundo que ele não vê diferença nenhuma? Fruto é algo que dá de forma externa e nós mostramos para as pessoas e as pessoas se beneficiam disso. Você tem sido uma vida usada por Deus de forma que as pessoas têm sido beneficiadas? Ou você vive para você? Você vive para você, o que você faz é para você, o que você conquista é para você, você nunca se preocupa em as pessoas serem abençoadas. Olha, a sua atitude, seu testemunho visual, o seu testemunho vocal, sua fala, seu comportamento, pode se tornar bênção para as pessoas. O justo, ele vai ser como essa árvore que vai plantar em qualquer tempo, ele vai dar fruto. Seja qual for a dificuldade. Esse é o caminho do justo, que nós observamos. Ser bênção deve realmente ser uma característica nossa nos nossos dias. Depois, o que nós temos aqui? O caminho do ímpio. Como é o caminho dele? É isento de bênção. Não há semelhança na qualidade de vida com a do justo. Não tem. Verso de número 4. Os ímpios, porém, não são assim. Os ímpios, porém, essa não é a vida deles. Não tem esse tipo de qualidade. E nós observamos também 3 coisas interessantes aqui. Primeiro, essa falta de semelhança é porque o ímpio, embora ele pareça ser forte, ele pareça rico, alguém que tem muito sucesso nessa vida, isso é apenas aparência. Olha o que a Bíblia diz. Do justo, ele compara uma árvore plantada junto às águas, que sempre busca energia, sempre está verde e produzindo fruto. O ímpio é o contrário. Olha o que ele diz. São, porém, como a palha. Vocês conhecem o que é a palha? Ela é leve, facilmente levada pelo vento, facilmente queimável. Quando põe fogo, ela facilmente desaparece, vira cinza. Então Deus compara a vida do ímpio dessa forma. Ainda que ele possa crescer, ter prosperidade, como no Salmo 73, nós percebemos Asaf sentindo essa dificuldade. Ele observou e viu o fim dos ímpios. Então Deus, na sua onipotência, na sua soberania, compara a vida do ímpio. Olha que interessante. Então por isso lá no Salmo 37 também ele diz para nós não termos inveja. Para você não se preocupar com a prosperidade do ímpio, você deve trilhar no caminho do Senhor. Não importa se eles estão prosperando, estão felizes, alegres, uma vida cheia de prazer, não importa. A Bíblia diz uma verdade irrefutável. Ainda que eles não percebam isso, não precisa perceber. Verdade não precisa ser comprovada, porque o que é verdade. Não é isso? Então eu disse que o ímpio é comparado a uma palha que o vento dispersa. Esse vai ser o fim do ímpio. É só aparência. A essência é o que virá depois. Então pense nisso, isso é muito importante. Os ímpios não têm o mesmo caráter, não têm os mesmos valores, não têm as mesmas motivações, não têm as mesmas atitudes que tem o justo. Então são como palha, tudo vai passar logo. Segunda coisa, o ímpio não tem subsistência. Ele não tem sustento nenhum, a palha é tão leve. Não é? É interessante a Bíblia comparar a vida do ímpio com isso, sabe por quê? Porque nós precisamos olhar muito além. Eu sei que a vida no dia a dia, as pessoas levam muito em conta o hoje, mas temos que olhar na perspectiva de Deus, olhar na perspectiva do Senhor, porque Ele olha o todo. E se você olha o todo como Deus, deixando a palavra de Deus te guiar, você vai perceber que a gente às vezes passa a ter dó do ímpio. É verdade. Se você olhar pelo que vai acontecer com a vida do ímpio no final, a gente como ser humano tem dó. Eu fico com dó, porque o final vai ser triste. Eu já conheci pessoas que na sua vida, no auge da sua vida de saúde, eram pessoas arrogantes, pessoas que se achavam melhor que os outros, duronas, e quando chegou a doença, a velhice, se tornaram pessoas tão mansas,
pessoas tão debilitadas, tão frágeis, e às vezes eu fico pensando como era esse homem quando no auge da sua vida, no vigor, era tão arrogante, agora está aí definhando. Gente, é assim que vai acontecer. Por isso nós temos que ter tranquilidade e continuar confiando no Senhor. E terceiro, o ímpio não tem defesas. Ao contrário do que vai acontecer com ele na sua vida. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo. Eles não têm nada a favor deles. Apenas uma vida de pecaminosidade, imoralidade, de maldade, de desprezo do Senhor. Eles não vão prevalecer no juízo. Quando Deus tratar com o homem no seu pecado, todos vão perecer. Salmo 37 diz que o ímpio ele vai ser exterminado. Ele não vai conseguir, porque o dia que chegar o juízo do Senhor, eles não vão ter nada a favor deles. Se Jesus não estiver na vida do homem, o homem não tem nada em sua defesa. Jesus é o único advogado capaz de defender, de sustentar a vida de quem está no pecado, somente Jesus Cristo. Portanto, o ímpio que não tem Jesus, as pessoas que estão rejeitando Jesus, que não querem viver para Ele, quando chegar o juízo não vão prevalecer. Todos vão perecer e vão ser exterminados pela ira da justiça de Deus. Por isso, esse contraste, essa diferença, ela é grande. E a Bíblia vem mostrando isso ao longo de todos os seus escritos, para que nós possamos, primeiramente, descansar e mostrar para as pessoas para correr para Jesus, para ir até Ele, porque sem Jesus o fim vai ser um fim terrível e muito triste. Muito bem. E depois, o final do caminho dos ímpios e dos justos. Qual vai ser o final de cada um? Muito bem. Nós observamos aqui, em primeiro lugar, que o caminho do justo conduz à vida. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos. Verso 6, esse conhecimento significa que Deus já sabe o fim, Deus já traçou um destino, por isso nós somos predestinados. Significa que Deus preparou um destino antes do que virá depois, para aqueles que têm fé em Jesus, que creem nele, que confiam nele. O caminho do justo é um caminho que conduz à vida, embora seja um caminho apertado, Jesus falou. É um caminho que conduz à vida, mas é um caminho estreito, que exige, como nós falamos no início, renúncia, exige esforço, porque vai ser um caminho que muitas vezes vai ter pedras, você não vai ter como desviar, vai ter espinhos, talvez você não vai ter como pular, você vai ter que suportar os espinhos. Esse é o caminho do justo. Mas ao final, diz a Bíblia, é o caminho da vida. Por quê? Porque a partir do momento em que a pessoa trilha o caminho da justiça, a partir do momento que alguém começa a servir a Deus, ele começa a ter uma luta, sabia disso? Gálatas disse que a carne, quer dizer, os desejos da nossa vida material, o homem velho luta contra o espírito, para não fazer a vontade de Deus. Quantas vezes você já sentiu vontade de desistir, de sair da igreja, de voltar para o mundo? Quantas vezes você teve vontade de largar sua família, de pecar, de mentir? Porque é a carne que está dizendo para você não ir, por exemplo, para o culto de oração, para reunir com os irmãos, para ler a Bíblia. É isso. Então, porque é apertado, é luta. É luta. Mas conduz à vida. Ao contrário do caminho do ímpio, que conduz à morte. Provérbios 16, 25, diz isso aqui de forma muito interessante. Provérbios 16, 25. Ele diz, há caminhos que parecem direito ao homem. Tem pessoas que criam seu próprio padrão de vida. E a Bíblia diz que ao homem parece, ele cria uma aparência direita. Mas afinal são caminhos de morte. Não crie seus próprios padrões de vida. Siga os padrões de Deus. O grande problema da humanidade, o grande problema dos homens, da sociedade, os homens sem Cristo, é porque eles querem criar um próprio caminho para eles viverem. Fazer suas próprias regras é impossível. É impossível nós criarmos nossa própria conduta de vida. Nós precisamos de um padrão perfeito. Precisamos de um padrão que nos indique o caminho a seguir. Precisamos de uma regra, de uma norma perfeita e santa para nos dizer o que nós vamos fazer. Porque nós não temos estrutura para criar nosso próprio caminho. Por isso que ele diz que há caminhos que parecem direito, mas quando chega lá no final,
é um caminho de morte. Nós precisamos do caminho do Senhor. Precisamos de Jesus, que é o nosso caminho, que é a nossa verdade, que é a vida que nos conduz para o Pai. Não se deixe enganar por aquilo que você possa achar de aparentemente bom e próspero no mundo. Sem Jesus, por mais que haja beleza neste mundo, é tudo fantasia, é tudo ficção, embora vai desmanchar, vai se desfazer. O que virá por trás vai ser terror, desgraça e trevas sem fim. E depois, o que nós observamos, que o caminho do justo é um caminho de fé. Deus conhece o caminho dos justos, porque a Bíblia diz lá em Romanos 1, que o justo viverá pela fé. Não é porque nós somos bons, porque a justiça que nós temos não é nossa, não é sua. A justiça que está em nós e que estamos praticando-a, ela está em Jesus, porque Ele é a nossa justiça. Ele se fez justiça porque Ele pagou. Ele foi sacrificado para cobrir a dívida do pecado que estava em nós, para nos declarar justo. Portanto, o caminho do justo é um caminho de fé, porque esse caminho é justamente a confiança que nós temos em Deus, em nós mesmos, e não na sua própria vida. Porque se você confiar em você mesmo, você vai cair, você vai desistir. A nossa força vem do Senhor, a nossa força vem de Deus. Portanto, esse caminho trilhado pelo caminho do justo é um caminho de vitória, porque é um caminho que está sendo traçado na base que é Jesus Cristo, que é a nossa rocha. Irmãos, essa diferença, às vezes ela tem um certo confronto um pouco difícil, porque nós trabalhamos, temos vizinhos, vivemos, temos amigos, familiares que não são crentes, que não creem em Deus, e nós precisamos ter uma atitude assim. A nossa relação com as pessoas que não têm Jesus deve ser uma relação de testemunho, deve ser uma relação de luz, porque diz a Bíblia que nós somos luz do mundo, nós devemos brilhar. O que isso caracteriza uma diferença no nosso comportamento, no nosso andar, na maneira de nós nos conduzirmos, seja vestindo, seja falando, nos comunicando, deve ser diferente. Nós podemos alistar várias coisas que o crente deve ser diferente, mas podemos fazer isso numa outra ocasião, onde precisamos ser diferentes, porque nós somos luz. A nossa relação deve ser para que a nossa vida impacte. Mas sabe o que eu fico preocupado? Nesses últimos anos, infelizmente, a influência do justo na sociedade tem sido abafada, porque muitos crentes têm perdido a fé e o desejo de trilhar o caminho de Deus na renúncia, em estudar a palavra de Deus para dar frutos e ser bênção para as pessoas. Não vamos nos misturar com o mundo, irmãos. É um desafio de fé. A Bíblia diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque o amor não está no mundo. A soberba da vida, a consciência, o orgulho vem do mundo. O amor de Deus, o amor não está lá no mundo, não tem como. Então nós precisamos nos separar no comportamento, não nos isolarmos, viver num anonimato, desprezando as pessoas, jamais. Devemos relacionar com as pessoas, sim, mas no sentido de que elas sejam impactadas pelo meu testemunho. Se você anda igual anda o ímpio, certamente Deus vai te pedir conta seriamente. Se você se declara, se é alguém que crê em Jesus, que diz ser evangélico, não gosto muito desse termo, mas se você também diz que é crente, é membro de uma igreja e não luta para ser diferente, para testemunhar de forma que as pessoas vejam que você é luz, então certamente Deus vai cobrar de você. Nós somos justos. Que Deus nos abençoe e que possamos nos alegrar e saber que, ainda que seja difícil, a nossa luta tem uma vitória maravilhosa. Não tente imitar o ímpio. O caminho dele é caminho de morte. Que o Senhor nos abençoe e que nós possamos continuar trilhando com alegria, porque certamente a glória que está sendo preparada para os crentes é uma glória maravilhosa que o mundo inteiro vai ficar espantado. Que Deus nos abençoe.